Bem-vindo de volta. Hoje a gente recebe Stanislav Krapivnik, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, natural de Donbass. E bom, depois do tempo dele no Exército, ele voltou para Donbass. Então, muito obrigado por participar novamente do programa. Obrigado. Race 4. Eu tenho a impressão de que essa guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia continua escalando, e a gente está entrando num terreno muito perigoso. Um dos desenvolvimentos mais recentes é o uso crescente de drones para sobrecarregar as defesas aéreas russas. E os europeus, em especial, não têm nenhum problema em usar drones. Na verdade, até se gabam de como estão contribuindo para isso. Boa parte dessa estratégia, claro, não é só para saturar as defesas, mas também para realizar ataques em profundidade dentro do território russo. E, de novo, não é segredo que o alvo são as instalações de energia da Rússia, entre outros objetivos. Eu queria saber como você enxerga essa situação. Vou dizer algumas coisas que talvez muita gente ache exageradas, mas não são. Eu conversei com vários oficiais militares. Olha, a gente está entrando entre o meio e o fim do verão, se já não houver uma guerra terrestre em andamento, numa situação muito séria. Considerando tudo que a União Europeia está prestes a enfrentar, inclusive fome, pelo menos entre as classes mais baixas, a gente vai estar entrando numa zona de possível guerra nuclear. E eu vou explicar por quê. Agora, eu não vou dizer quantos alvos os sistemas antiaéreos russos conseguem lidar. Isso é segredo de Estado. Eu tenho uma noção aproximada, mas não vou mencionar. O que dá para dizer é que, por enquanto, ainda está dentro de um limite administrável. É verdade, algumas coisas acabam passando. Ou o que acontece é que a Rússia é um país enorme. Não dá para cobrir tudo. De vez em quando eles encontram alguns corredores para entrar e atacar por ali. Muitos de vocês sabem, eu acabei de voltar do Donbass na segunda noite. Então alguns de vocês devem ter passado por essas instalações de petróleo. Eles colocaram redes, reforçaram tudo. Estão subindo degrau por degrau nessa escada de defesa. Mas o papel da União Europeia aqui, o que ela mesma definiu, é o de uma aliança defensiva. Porque, veja, o que mais diria que estamos apenas ajudando a Ucrânia, senão o fato de sermos uma aliança militar defensiva. Só que, na verdade, não somos bem isso. A ideia é sobrecarregar os sistemas de defesa russos e a capacidade de produção que eles conseguem manter, e também os novos sistemas e mísseis, várias vezes, usando esses drones estratégicos. E depois, eliminar, como já vimos tentativas antes, os sistemas de radar russos, os radares de alerta antecipado e possíveis ativos estratégicos, como bombardeiros estratégicos, o comando de bombardeio estratégico, e talvez até atacar submarinos nucleares que estejam no porto. E por aí vai. Então o que vai acontecer é que uma superpotência nuclear vai ficar cega, enfrentando diretamente os Estados Unidos, que estão totalmente envolvidos. Quer dizer, o Trump acabou de assinar mais uma doação para a Ucrânia. 1.500 kits Jordan de longo alcance, que ainda é de 80 quilômetros, mas mesmo assim. Você tem uma superpotência nuclear, cega, sob ameaça de perder pelo menos parte da sua capacidade de dissuasão nuclear, enfrentando outra superpotência nuclear e seus aliados europeus, que têm uma doutrina de primeiro ataque. A lógica para essa superpotência que ficou cega é atacar primeiro. Eu não sei o que vem pela frente. Eu sei que o outro lado tem uma doutrina que diz para me atingir no momento em que achar que pode fazer isso sem consequências. Então, a única lógica que sobra é atacar primeiro com tudo e eliminar o inimigo, porque amanhã talvez eu não consiga mais fazer isso. É essa a lógica em que a gente está agora, ou pelo menos para onde estamos indo. E se os europeus não tiverem inteligência suficiente para se conter, não vai sobrar a Europa. Vai haver um deserto nuclear no hemisfério norte. Eu não sei de outro jeito de dizer isso.
Eu fiquei um pouco surpreso com a falta de cautela, porque eu me lembro quando os sistemas de radar da Rússia, ou seja, os sistemas de alerta antecipado, que servem para avisar sobre um possível ataque nuclear, foram atingidos. Eles não têm nenhuma função no campo de batalha da guerra na Ucrânia. Quando isso aconteceu, quase não se falou sobre o assunto na mídia. Eu entrevistei o Ted Postol, professor do MIT, e também consultor do Pentágono, e ele destacou o quão absurdo isso é, o quão extremo. Ele dizia que a única razão para fazer algo assim, a única forma de isso ter acontecido, seria com a ajuda dos Estados Unidos. E o único propósito de atacar esses sistemas seria permitir um primeiro ataque nuclear americano. E depois, claro, como vimos em junho do ano passado, houve o ataque à tríade nuclear da Federação Russa. Quer dizer, é algo realmente impressionante. Sim, a minha preocupação é que isso esteja empurrando a Rússia a adotar uma postura mais ofensiva, ou seja, a não esperar até que venha o primeiro ataque, entende? Existe uma outra opção, que seria um ataque preventivo em escala de armas convencionais. Por exemplo, com os Reshniks, para destruir as fábricas que estão produzindo esses drones. Claro, isso pode significar com toda a Europa, mas não significa um primeiro ataque nuclear. Mas até que ponto a gente sabe que o Kremlin está levando isso a sério? Quero dizer, a ameaça ao seu poder de dissuasão nuclear. Porque, veja, era de se esperar que todos os alertas já estivessem soando. Mas o quanto eles realmente levam isso a sério? E, bom, o que seria uma resposta proporcional nesse caso? Porque ninguém quer uma troca nuclear total. Bom, não. Ninguém quer uma guerra nuclear total. O que querem é um ataque nuclear de um lado só. Essa é a política americana de primeiro ataque. A gente extermina você antes que possa responder e tentar revidar. E o que vier depois não vai ser suficiente para realmente nos destruir. Então saímos por cima. Essa é a abordagem dos Estados Unidos. É assim desde os anos 60, quando Kennedy assumiu, e essa ideia foi apresentada a ele. E nunca desapareceu. Agora, seria muito menos perigoso se os Estados Unidos tivessem uma política de segundo ataque apenas, como a China e a Rússia têm. Aliás, acho que a Índia e o Paquistão também seguem essa linha. São potências nucleares que já travaram guerras, mas não voltaram a lutar, justamente porque têm uma doutrina racional de segundo ataque. Eles não vão ser os primeiros a lançar. Os Estados Unidos, sim. Então a lógica, de novo, para qualquer um que enfrente os Estados Unidos é a seguinte: não espere ele te atacar, mesmo que essa não seja a sua política. Ataque primeiro, especialmente se você estiver cego, se estiver sendo impedido de ver o que está acontecendo. Essa é a lógica. E olha, teve um estudo feito há uns 15, 16 anos sobre quantos ataques nucleares, quantos alvos estratégicos nos Estados Unidos precisariam ser destruídos para transformar o país numa economia medieval. Provavelmente isso quebraria o país por 100 anos, ou talvez o destruísse politicamente para sempre. Chuta um número. Quantos alvos precisariam ser atingidos? Eu sei. 47. 47. São as principais cidades, as principais usinas nucleares, as principais instalações de petróleo e gás. Só existem 47 pontos que precisariam ser eliminados, e os Estados Unidos estariam acabados. Economicamente, o país estaria destruído por mais de 100 anos. Seus principais centros populacionais de decisão e de produção desapareceriam. Suas áreas industriais mais importantes deixariam de existir. As principais áreas logísticas deles desapareceram. A Rússia pode ter mais de 47 só porque a Rússia é muito, muito maior, tem o tamanho de 2 Américas e meia. Mas a questão é que, numa sociedade de alta tecnologia, numa economia de alta tecnologia, eles são, na verdade, muito frágeis. Sabe, na Idade Média, cada vila tinha um ferreiro. E se você matasse 2 ou 3 ferreiros, isso não derrubava a economia do metal, porque toda vila e toda cidade tinham vários ferreiros. Agora, quando você tem um Vale do Silício, onde está concentrada a maioria das empresas e engenheiros de tecnologia da informação,
Se você tira isso do mapa, é algo muito difícil de recuperar depois que foi pulverizado. Então é a mesma coisa. E tem outro problema também, especialmente para os europeus. A Rússia é grande, é enorme, é o maior país do mundo. Os Estados Unidos ainda são bem grandes também. Em qualquer ataque de alcance limitado, só uma parte do país vai ser atingida por radiação nuclear ou destruída diretamente por explosões nucleares. O subcontinente europeu não russo faz parte da Eurásia. Mas de qualquer forma, se você incluir o Donbass, a Rússia representa mais ou menos 42% do subcontinente europeu. Todo o resto está bem concentrado ali. Então qualquer ataque atinge uma quantidade desproporcional de pessoas, cidades e regiões. Mesmo uma troca nuclear limitada no restante da Europa deixaria enormes, talvez até majoritárias, faixas de território que não seriam mais habitáveis, ou só habitáveis por conta e risco de quem ficar lá. Essa é a realidade. Eu não acho que os líderes europeus, e com certeza o povo, entendam isso. Quer dizer, você lembra dos anos 80? Os mísseis balísticos de médio alcance começaram a aparecer e houve manifestações enormes porque, de repente, não eram mais só a União Soviética e os Estados Unidos que iam trocar ataques. A Europa seria a primeira a ser atingida. Ah, não, a gente não quer isso. E as multidões foram para as ruas. No fim, toda aquela categoria de mísseis e armas nucleares foi proibida. Agora eles voltaram. Então a Europa vai ser de novo o primeiro alvo, e talvez depois os Estados Unidos. É bom, acho que existe uma espécie de psicose coletiva estranha na Europa agora. Porque se alguém alerta que talvez atacar o sistema de radar antecipado da Rússia ou bombardear o seu poder de dissuasão nuclear talvez isso arrisque uma terceira guerra mundial e uma troca nuclear, a resposta padrão, e eu já ouvi isso muitas vezes, é sempre a mesma. Ah, mas a Ucrânia tem o direito de se defender. Ou então dizem, isso é discurso pró-Rússia. Então, parece que há uma imunidade ao bom senso. Tudo se resume a uma escolha binária. Ou você apoia os russos ou apoia os ucranianos. E apoiar os ucranianos significa que você não pode discutir riscos como o de uma guerra nuclear. E, no fim das contas, é praticamente impossível questionar isso. Então é um caminho muito perigoso que a gente está seguindo. Esse é um argumento que também costuma ser feito por um convidado frequente do meu programa, o ex-diretor da CIA para análise da Rússia, George Beebe. Ele diz que os europeus estão realmente presos em narrativas. Não existe mais pensamento estratégico. É só repetição de slogans, e todo mundo acabou se prendendo a posições muito destrutivas. Mas além de atacar o poder de dissuasão nuclear da Rússia, a gente vê que um dos principais objetivos são, claro, as instalações de energia, refinarias e tudo mais. Quão significativo é isso? Porque agora, com ataques de longo alcance cada vez mais profundos dentro da Rússia, a OTAN está obviamente ajudando a Ucrânia a tentar superar parte das defesas aéreas russas. Então, qual é o tamanho do impacto disso na indústria de energia da Rússia? Está tendo algum impacto, sim, mas a gente viu que, bom, antes de tudo, muito do que é atingido normalmente não é infraestrutura essencial. Quer dizer, se você olhar para uma refinaria de petróleo, é uma instalação enorme. Uma refinaria média tem entre 3 e 5 quilômetros de comprimento e centenas de quilômetros de tubulações. Então, o que normalmente é atingido, e eu passei por um desses parques de tanques, uma parte tinha pegado fogo, o resto foi salvo, são os tanques de armazenamento, porque eles queimam com muita intensidade e rendem imagens muito boas para a mídia ocidental. Olha só, tá pegando fogo, ahaha. Agora, se você atinge os dutos, eles estão sob pressão, são monitorados por sistemas de computador. As válvulas cortam a pressão se ela cair e não pegam fogo. Elas demoram um pouco mais para serem substituídas, mas a gente já viu que a economia russa, a indústria russa, consegue repor bem rápido.
Fica um pouco mais complicado quando certos tanques são danificados. Dependendo do tamanho do tanque, pode levar de uma semana a 2 para substituir, porque todos são projetados e soldados manualmente. Mas, no geral, não houve um dano tão grande assim. Esses últimos ataques foram mais pesados, especialmente na costa do Mar Negro. Tulsi, eles acertaram com força. Mesmo assim, a maior parte do estrago foi em depósitos de armazenamento que explodiram e depois pegaram fogo. O que a gente viu no Irã, e a mesma coisa na costa do Mar Negro, poluição em massa, vazamento de óleo se espalhando, cinzas cancerígenas caindo, mas no geral, isso ainda não reduziu e não vai reduzir a produção russa. O que está acontecendo, na verdade, é uma aceleração da mudança da Rússia para instalações no leste do país, voltadas para a Ásia, não para a Europa. Basicamente, a Ásia e outros lugares vão ser os principais portos de energia. A Europa, ou melhor, a União Europeia, foi cortada de um jeito ou de outro. E os problemas técnicos no oleoduto Druzhba são só mais um golpe. Talvez não bem no coração, mas quem sabe no baço. Mas isso vai atingir eles em cheio. O efeito que isso tem é aumentar ainda mais o preço do petróleo no mercado, especialmente no mercado à vista. E os europeus estão basicamente comprando nesse mercado à vista. A União Europeia está comprando no mercado à vista agora. Então isso só torna tudo mais caro para eles. E como você disse, eles estão totalmente alinhados. Não importa o quanto se prejudiquem, o nível de ignorância ou de autodestruição, neste ponto, é algo que foge completamente da compreensão. Então não importa o dano que causem a si mesmos ao apoiar o Zelensky. E o Zelensky está tentando atingir isso. Ele está tentando atingir o South Stream ou o Turk Stream, os gasodutos que abastecem o sudeste da Europa. Eles atacaram várias vezes o consórcio do oleoduto do Cáspio, que pertence 50% a Chevron e 50% a Kazmunaygas, ou Kazoil, desculpe, que é a empresa estatal de petróleo do Cazaquistão. E isso já custou algo em torno de 9 bilhões de dólares em perda de receita nos últimos 6 meses. É muito dinheiro. Então, primeiro, eles estão elevando o custo no mercado, o que de novo vai atingir a Europa mais do que qualquer outro lugar. E se conseguirem causar danos sérios o bastante para tirar de operação o gasoduto Turk Stream por mais tempo, claro que isso vai ser um grande golpe para a economia turca. Ou seja, os turcos vão ficar realmente satisfeitos com isso. E também vai ser um impacto enorme na economia do Sudeste europeu. Fora o gás natural liquefeito vindo dos Estados Unidos, esse é praticamente o único gás que ainda chega por lá. Eles conseguiram, mesmo antes da Guerra do Golfo com o Irã, já estavam conseguindo irritar os Emirados Árabes e outros países com o terceiro pacote e todas as outras exigências que estavam fazendo. Então, neste momento é autodestruição, mas eles estão indo em frente. Eles não conseguem se controlar. Como você disse, eles realmente não conseguem se controlar. E eu não terminei de responder a última pergunta que você fez. Eu não posso falar pela liderança civil do Kremlin, mas os militares estão levando isso muito a sério. Sério bastante para discutir um primeiro ataque nuclear, eu acho. E com certeza ataques às fábricas de drones no resto da Europa, mesmo que isso arrisque uma guerra mundial convencional. Bom, a essa altura, não é muito melhor do que uma troca nuclear. Pois é. Uma outra escalada que pode acontecer mais cedo seria a ameaça do Zelensky de atacar o desfile do Dia da Vitória, em 9 de maio, em Moscou. Eu vi que a Zakharova comentou que se a União Europeia não contiver o Zelensky ou não o colocar sob controle, e esse ataque realmente acontecer, ela aconselhou os líderes europeus e suas embaixadas a evacuarem Kiev imediatamente, porque a retaliação seria imensa. Você acha que isso é só o Zelensky tentando criar incerteza e talvez colocar a Ucrânia de volta nas manchetes, ou acha que é algo que ele realmente pode fazer? Uma coisa não exclui a outra.
Um, the first does not negate the second. Of course, he wants to be at the head. Claro que ele quer estar no comando. I mean, E eu acho que nesse ponto, olha, em primeiro lugar, é sempre difícil saber até que ponto o viciado está no controle e até que ponto são os americanos e os britânicos que mandam, especialmente a CIA americana e, de modo geral, os britânicos. A CIA dos Estados Unidos está em modo destruir a Rússia, custe o que custar. Eles também estão, na minha opinião, completamente presos nesse modo destrutivo. E, sem dúvida, os britânicos estão totalmente envolvidos nisso. Até eu diria o ponto de uma possível autodestruição da própria Inglaterra. Essas pessoas perderam a sanidade faz tempo. E o povo britânico precisa acordar, porque pode acabar se perdendo junto com eles. Sim, é possível que um dia haja uma troca nuclear. Não que a Inglaterra tenha exatamente algo para trocar. Mesmo os mísseis não são deles, e os submarinos Typhoon também não. Todos são alugados dos Estados Unidos. Ele faria isso? Acho que sim. Eu vou estar lá, ainda não estou lá, mas vou estar por perto, com a RT, como comentarista, no dia 9 de maio. Estive lá no ano passado também. Então, se acontecer alguma coisa, vou estar no local, perto o suficiente, de qualquer forma. As paradas estão menores, e não é por causa de ameaça. Houve muita crítica em 2023 sobre o tamanho da parada, porque o país está em guerra, então é preciso economizar e reduzir um pouco essas cerimônias grandiosas. Em 2025 vai ser uma grande parada, porque é o aniversário de 80 anos. Então, nesse ano, pelo que eu sei, o desfile não vai ter nenhum equipamento terrestre, nada de tanques, nada disso. Vai ser basicamente um desfile de marcha. E eles ainda conseguem marchar muito melhor do que o que os americanos conseguem montar. A gente lembra bem daquele exemplo vergonhoso. Ele atacaria? Acho que vai tentar. Outra questão é o seguinte. Houve um comentário do lado militar russo, dizendo algo como vamos simplesmente apagar o centro de Kiev. E eles poderiam fazer isso com facilidade. Poderiam transformar Kiev em outra Gaza. E é isso que eu acho ninguém percebe. As pessoas veem o que os israelenses estão fazendo em Gaza e apoiam. Ah, por favor. Como disse o Mearsheimer, eles só estão fazendo o trabalho sujo por nós. Sabe, é como se fosse o extermínio daquelas pessoas feias e pequenas de quem a gente não gosta. Eles esquecem que a Rússia é perfeitamente capaz de arrasar Berlim, Londres ou qualquer outra cidade da Europa. Eles têm capacidade de míssil para isso. E podem fazer. Então vamos ver. A gente vai ver. Eu acho que eles vão tentar. Ou não são tão inteligentes ou tão desesperados. É difícil saber. Acho que em parte isso também é culpa do Kremlin. Eles perderam a capacidade de dissuasão. Qualquer ameaça de dissuasão. E o Ocidente não está levando isso a sério até que algo aconteça. E claro, do lado ocidental, se a gente olhar bem, os ucranianos são carne de canhão. Vamos encarar isso de forma realista. Para o europeu médio, os ucranianos são vistos como carne bárbara e suja do leste, que a gente está usando contra outros bárbaros do leste. Então, quem se importa se eles morrem? O europeu médio não está nem aí para quantos ucranianos morrem. Eles passam o dia todo fazendo pose de virtude. Não custa nada para eles bancar os virtuosos. Olha como eu sou bom. Estamos dando dinheiro para os ucranianos morrerem. E daqui a pouco vão mandar os próprios homens deles. Vão reunir e mandar também. Aliás, segundo os ucranianos, os franceses já entregaram 40 mil pessoas para eles treinarem e mandarem para o front o mais rápido possível. Então é isso que a gente está vendo. Olha, para os europeus, para o europeu médio, os ucranianos são mais um incômodo, quase como uns selvagens do leste. Eles não ligam para quantos morrem. Vamos ser realistas, os americanos também não estão nem aí para isso. Para eles, cada ucraniano que morre é só o som do caixa registrando. E se for um russo, melhor ainda. É tudo dinheiro entrando. Ficar inventando eufemismo sobre o que é isso não faz sentido. Vamos falar a verdade. É horrível, é brutal e é exatamente isso. Pro político ocidental médio e pros que bancam esses caras, tudo se resume a dinheiro. Gente virando carne pro moedor e dinheiro rolando.
Nunca foi outra coisa. Olha, eu não posso deixar de notar que toda vez que há alguma demonstração de empatia pelo sofrimento dos ucranianos, isso sempre acaba se traduzindo em mandar mais jovens deles para as trincheiras. Quer dizer, se o assunto é outro, algo que não pode ser usado para fins de guerra, como, por exemplo, a mobilização forçada, os ucranianos sendo tirados de casa e mandados para o front, ou qualquer coisa desse tipo, aí de repente a empatia some. Isso não serve para ser usado de forma instrumental. Bom, minha última pergunta é sobre o que você está vendo agora na linha de frente, porque parece que os russos estão se saindo bem na região de Donbass, também na região de Kharkov e até em Sumy, por assim dizer. Mas na região de Zaporozhye, a gente vê que os ucranianos tiveram alguns avanços, especialmente na última semana, ali ao longo do rio Dnieper. Como é que você está interpretando essa situação? A Ucrânia tem vitórias, sim, mas não consegue manter o ritmo, porque conquista esses resultados gastando muita gente. Um amigo meu, que era sapador e servia na infantaria de assalto, agora trabalha nas equipes que vão para o campo de batalha recolher os corpos. Ele me contou que esteve em Kupiansk. Kupiansk está sob controle russo. A Ucrânia ainda segura algumas áreas de floresta e alguns prédios bem na beira da cidade. Quando eles foram para o sul para recolher os corpos, o que antes era uma frente mais ou menos estática, ia e voltava, mas ficava ali. Ele disse, olha, é 10-1. Ele ficou chocado. Achava que teria muito mais russos mortos, mas não. É 10-1. Os ucranianos estão perdendo uma quantidade enorme de gente. Um outro cara me contou que estava na linha de frente, em Kharkov, e que havia um campo aberto de uns 2 quilômetros entre as posições deles, que ficavam num terreno mais alto e a linha de contato. Os ucranianos simplesmente chegavam de carro, descarregavam um monte de infantaria. Eu estava conversando com eles sobre como essa infantaria se movia e dava para ver claramente que eles não tinham nenhum treinamento. Sabe, basicamente davam um fuzil para cada um e mandavam avançar. Jogavam os caras lá como se fossem só corpos. A gente quase nunca atirava neles. A artilharia acabava com eles antes de chegarem na metade daquele campo de 2 quilômetros. Quer dizer, atravessar um campo de 2 quilômetros é enorme. Combate corpo a corpo é coisa de 50 metros ou menos. 2 quilômetros. Se eu consigo te ver a 2 quilômetros num cenário militar moderno, você nunca vai chegar a 50 metros. Eu vou te cortar no meio de artilharia pesada, de morteiros, de munições lançadas do ar. E depois ainda vem o fogo direto dos tanques, que estão sendo usados basicamente como veículos de apoio à infantaria. Qualquer outra coisa, metralhadoras pesadas, por exemplo, você nunca vai conseguir atravessar aquele campo. Sem falar em minas terrestres ou coisas assim, o que já é o básico. Então ele disse, sabe, aquele cara fica repetindo isso o tempo todo. São ondas de corpos, cadáveres espalhados pelo chão, apodrecendo. E os russos não vão mais lá recolher esses corpos, porque eles já fizeram isso em Zaporizhia, durante a grande contraofensiva de 2023. As tropas russas iam até lá para resgatar os ucranianos feridos, e a artilharia ucraniana usava isso para mirar nos soldados russos. Então, sabe, depois de alguns ataques de artilharia, enquanto os russos tentavam salvar os ucranianos feridos, eles acabaram deixando os próprios homens lá para apodrecer, sangrar até morrer. O que você vai fazer numa situação dessas? Você não vai arriscar os seus próprios soldados quando está lidando com gente assim. A principal coisa que eu percebi nessa viagem foi a reorganização dos drones russos. A Rússia passou a operar em unidades de drones. A Ucrânia, na verdade, já estava à frente nisso, e agora a Rússia finalmente está alcançando. Quando a Rússia entrou na área dos drones FPV, estou falando de drones no nível FPV, você tem diferentes tipos de missão com esses drones. Tem missão de reconhecimento,
tem missão de drone kamikaze, tem missão de bombardeio e também missão de transporte de suprimentos. You have supply drone missions, and a lot of it uses different types of drones. E boa parte disso usa diferentes tipos de drones, sem falar em comunicações e outras coisas do tipo. Cada batalhão, cada companhia, tinha sua própria seção de drones. Então era tudo meio desorganizado. Esses drones eram parte orgânica de cada unidade, no nível de companhia ou acima. Por isso havia diferentes níveis de treinamento, de equipamento, de tudo. Agora estão todos sendo reorganizados. Eles foram retirados dessas outras unidades e estão sendo formados em batalhões de drones. E esses batalhões agora são separados dos batalhões de drones de defesa antiaérea. Ou seja, as unidades de drones antidrones agora são separadas e fazem parte de forma categórica das organizações de defesa aérea, regimentos, batalhões. E esses novos batalhões vão ser os ofensivos e agora estão se especializando. Então estão surgindo novas escolas dentro da Rússia, mais perto da linha de frente. As próprias unidades estão abrindo suas escolas, porque tem tanta gente passando por lá que precisam de mais estrutura. E agora tudo isso está sendo padronizado. Grande parte já segue um padrão, embora ainda existam desenvolvimentos acontecendo. Eu estive em um desses laboratórios, onde eles estão criando ou modificando seus próprios drones. E quando os ucranianos apresentam uma ideia nova, eles simplesmente pegam, desmontam, adaptam e seguem em frente com novos modelos. Ou seja, eles têm uma capacidade limitada de desenvolver drones próprios, além do que vem da produção centralizada. E tudo isso está sendo incorporado a uma organização muito profissional. E tem muita gente se candidatando para entrar. Antes que eu me esqueça, eu também queria te perguntar sobre as atividades da Rússia agora na África, ou mais especificamente no Mali. Isso quase não aparece nas notícias. Como você descreveria, digamos, o que realmente está acontecendo lá em relação aos combates? Foi praticamente um fracasso total. Eles tentaram fazer um cenário mais sério. Eu preciso conferir alguns nomes. Eu fiz um relatório sobre isso, mas sou péssimo com nomes. Vamos ver, o presidente do Mali, Assimi Goïta. Provavelmente estou pronunciando errado. Acontece. A diferença entre ele e o Assad... Bom, o Assad se afastou da Rússia, depois se afastou da China e do Irã. Os três estavam oferecendo modernizar o exército dele, abrir a economia, deixar eles investirem, o que também traria empregos. Mas ele queria ser amado pelo Ocidente. Então foi lá e conseguiu o amor do Ocidente. Ele tentou se aproximar da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes para voltar a cair nas boas graças dos Estados Unidos. E conseguiu mesmo. O que dá para dizer? O Al-Jolani agora comanda aquilo, desculpa a expressão, aquela bagunça toda. É uma diferença enorme. Os malianos não tinham esse tipo de problema. O corpo africano da Rússia, que antes era o Wagner, foi reorganizado e recebeu mais pessoal russo. Agora faz parte do Ministério da Defesa da Rússia. Não é uma empresa de mercenários. São militares regulares russos. Eles vêm reconstruindo o exército do Mali, aumentando bastante a capacidade dele, e a gente tem visto isso acontecer. Então, 12 mil combatentes em motos, alguns parecendo saídos de Mad Max, o guerreiro das estradas, avançam em caminhonetes e em motos, 2 por moto. Dá para imaginar o quanto isso custa. Eram jihadistas islâmicos e também tuaregues que queriam independência. Mas o problema é que os tuaregues, que supostamente eram seculares, agora estão totalmente aliados aos jihadistas islâmicos. E isso acabou virando o próprio povo tuaregue do norte contra eles. Então eles vieram avançando do deserto, tentando fazer um tipo de blitzkrieg. Além disso, é claro que havia elementos dentro do próprio governo do Mali que traíram o governo do Mali. As equipes de ataque com homens-bomba foram levadas direto até o ministro da Defesa, que foi morto junto com a família, além de outros ataques dentro da capital, Bamako. Então o que aconteceu foi o seguinte: começaram a aparecer fotos dele. Ele é coronel, ou era coronel, do exército malinês,
na época em que o país ainda era controlado pelos franceses, só que por mãos negras em vez de brancas, o que ele chama de Neo-Império Francês. Ele tomou o poder. E o que ele fez? Se equipou, pegou um fuzil de assalto e saiu para tentar controlar a situação. Ou seja, ele não fugiu. E esse é o ponto. Foi o que Assad fez. Ele não está recuando. As forças do Mali também não estão recuando. E o exército russo era o eixo em torno do qual tudo o resto se sustentava. Eles ficaram e lutaram. Eles tomaram aquela cidade, os islâmicos tomaram a cidade de Kidal, que é basicamente a capital do norte. As forças russas e malianas se deslocaram para o sul para uma base lá. Depois o governo do Mali coordenou por meio de negociações a evacuação deles. Mas ao que tudo indica, ainda existem postos de controle e sistemas de bunkers ao norte da cidade. Eles ainda estão sendo mantidos por forças russas. Um dos problemas desse ataque no estilo Mad Max é que eles não têm artilharia, não têm drones, não têm capacidade de sustentação. São o que normalmente se chamaria de colunas móveis. As colunas móveis podem causar muito estrago, porque conseguem avançar rápido, mas no fim das contas, são infantaria leve. Elas entram rápido, causam bastante confusão. Só que no momento em que as linhas se estabilizam, acontece o que vimos em Kursk ou em Kharkiv. Elas conseguiam penetrar fundo, causar muitos problemas, mas não conseguiam realmente tomar áreas urbanizadas. E assim que as linhas se firmavam, eram simplesmente exterminadas, porque acabavam caindo direto em posições fixas, prontas para emboscá-las. É a mesma coisa que vimos com os mercenários e com as tropas regulares ucranianas. Eles eram aniquilados, e aí a coluna móvel deixava de existir, porque as linhas já estavam estabilizadas. E isso acontecia bem rápido. Além disso, não são só os militares russos e os malianos que têm artilharia, eles também têm aviação. Então tem muitos helicópteros Mi-24 chegando lá, equipados com foguetes. Eles estão simplesmente devastando os jihadistas. Além disso, a Rússia montou uma unidade de drones para o exército do Mali, e eles estão fazendo um trabalho muito bom com isso. Estão eliminando esses caras o tempo todo com drones kamikaze. E os jihadistas praticamente não têm o que fazer, especialmente porque estão em terreno muito aberto. E o que também chamou atenção foi que até em Bamako eles se dispersaram. Depois que foram esmagados nas ofensivas, fugiram e os moradores locais foram atrás, capturaram, mataram e depois queimaram os corpos. Eles juntavam os corpos, quer dizer, tem muitos vídeos mostrando isso. Não dá para colocar no YouTube, por motivos óbvios, estão sendo banidos. Mas eles pegavam esses cadáveres, cortavam em pedaços. Acho que alguns até pegavam troféus, depois amontoavam todos esses corpos, misturavam com lixo e queimavam, porque para eles essas pessoas são lixo, e são dezenas e dezenas de corpos. Então foram destruídos. E agora Kidal está praticamente cercada. As últimas notícias dizem que alguns desses grupos estavam pedindo corredores verdes para sair. Mas eu duvido muito que o exército malinês vá deixar. Para quê? Para eles voltarem daqui a 1, 2, 3 anos de novo? But the point is not that these guys came in. That's not a surprise. It's who's backing them. They, buying bikes, motorbikes, and technicals, which are Toyota trucks. Toyota makes a lot of money off of feeding war all over the world. They never know where their trucks are going, as they sell them hundreds at a time. You gotta love that. But buying all of that, equipping all that takes a lot of money. Na verdade, foram tão ingênuos que postaram fotos deles mesmos com esses jihadistas, com bandeiras meio jihadistas, meio ucranianas, e espalharam tudo pela internet para mostrar como são bons. Então, se ainda existe alguma dúvida de que isso não é algo interno, é uma invasão, assim como foi na Síria. Tá aí a prova. E o interessante é que Burkina Faso mandou tropas para ajudar o Mali. Então Burkina Faso, Mali e Níger, basicamente. E o Níger também estava sendo atacado, mas isso quase não aparece nas notícias.
A Rússia está presente em todos esses países, e os três formaram na prática uma aliança de autodefesa, porque sabiam que os franceses voltariam. E os americanos estão apoiando os franceses, enquanto os procuradores ucranianos trabalham diretamente para os seus chefes. Isso não é novidade. Os ucranianos estão armando qualquer jihadista, criminosos de cartel da Colômbia, do México e por aí vai. Esses caras são o braço americano em toda essa história. Impressionante como, de repente, a gente vê essa luta entre russos e ucranianos vinda da África e como isso está se espalhando pelo mundo. São acontecimentos incríveis. Tem uma coisa que eu quero acrescentar sobre isso. Tem uma coisa que quase ninguém está comentando. Olha, os franceses estão extremamente desesperados. Primeiro, Mali tem urânio. Mali tem 8 minas de ouro. E agora, finalmente, Mali começou a formar uma reserva de ouro. A França tem uma reserva enorme de ouro, mas não tem minas. Então, eles simplesmente tiraram o ouro de Mali, quando Mali ainda fazia parte do Império Neocolonial Francês. Pois é, a maior parte de Mali nem tem eletricidade. A Rússia, por meio da Rosatom, está começando a construir 3 usinas nucleares no país. Isso não só vai levar energia elétrica para o povo, como também vai fornecer a energia necessária para a indústria. Mali não vai mais precisar vender seus recursos brutos por desespero. Agora o país vai conseguir subir na cadeia de valor, começar a processar seus próprios recursos e talvez até trazer produtos acabados. A Somália vai ficar rica, ou pelo menos muito mais rica do que era, com base nas suas próprias riquezas. Eles não vão mais deixar que os europeus ocidentais continuem roubando esses recursos a preços de banana. O urânio que o Macron e todos antes dele compravam, porque esse tipo de rocha tem pouquíssimo urânio. Então é preciso fazer um processo químico para extrair. Só que o minério em si, 99,99% dele é só pedra. O urânio é separado depois. Pois bem, o preço de mercado é de $250 por tonelada. Só para você ter uma ideia, os franceses compravam por $50 a tonelada. Agora eles têm que pagar o preço de mercado. Então, é claro que eles estão irritados. Perderam suas minas de ouro, perderam as de urânio, perderam as de cobalto, perderam muita coisa ao perder essa parte do Sahel. E há o risco de perderem o resto também. Veja, Madagascar teve uma revolução, se livrou do neocolonialismo francês. A Rússia não teve nenhum papel nisso. Mas a ideia está se espalhando. Ei, a gente não precisa mais ficar sob tutela francesa, de um jeito ou de outro. Agora existe uma escolha, algo que a África não tinha há muito, muito tempo. A África subsaariana, pelo menos. Bom, obrigado por compartilhar essas informações. E olha, eu vou começar a acompanhar o que está acontecendo no Mali com mais atenção, porque isso vai ter consequências enormes. O que a gente está vendo é possivelmente, sabe, uma situação parecida com a da Segunda Guerra Mundial. Ou melhor, com a Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi basicamente aquilo. O juiz apitou, soltou um sinal e todo mundo correu um contra o outro. E com o tempo, outros países foram entrando, como a Turquia, depois a Romênia e a Bulgária. Bom, principalmente a Romênia. Mas a Segunda Guerra foi diferente. Ela começou com várias guerras pequenas, que acabaram se juntando até formar uma frente contínua. A gente não pode esquecer das aventuras dos italianos, dos japoneses e de outros, a Guerra Civil Espanhola, por exemplo. Tudo isso faz parte da Segunda Guerra. E o que a gente está vendo agora é a mesma coisa. A linha de frente hoje está na Ucrânia, está também no Golfo Pérsico, e agora está na África Ocidental, e essas frentes estão crescendo. O número de pontos de conflito só aumenta. No fim, tudo isso pode acabar se juntando numa guerra só, se nada for feito para parar. E, infelizmente, eu não vejo o Ocidente parando. O Ocidente é quem está impulsionando isso. É sem dúvida o Ocidente que está empurrando essa situação. Eu continuo ouvindo o argumento de que a gente já está numa guerra mundial. E esse argumento está começando a soar convincente. Faz.